Bom dia a vocês, a todas e a todos. É um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje para esse painel. Queria apresentar brevemente aqui os nossos painelistas, né? A gente está aqui com o professor Nirson Medeiros, que é professor associado da Universidade Federal do Oeste do Pará e Research Scholar na Governor State University em Chicago, Southland, desde setembro agora de 2021, né? Tem pós-doutorado pelo Departamento de Psicologia Social da USP e doutorado em Ciências Sociais na Antropologia pela Universidade Federal do Pará. Perdão. A professora Ana Beatriz Reis também é professora assistente em Direito na Universidade Federal do Oeste do Pará, cofundadora do Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular, da UFOPA, né? No processo de institucionalização do projeto, e é doutoranda também em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente está aqui também com o Raimundo Abimael Ferreira dos Santos, que é indígena Munduruku, da aldeia Taquara, presidente do Conselho Indígena Munduruku Belterra, o SIMB, membro fundador do Diretório Acadêmico Indígena da UFOPA, o DAIM, né, e além de ser bacharel em Direito, e mestrando em Direitos Humanos, Sociedade e Cidadania Ambiental no programa de pós-graduação da UFOPA, em Ciências da Sociedade. A gente está com um probleminha de conexão. A Aline Lemos, que estaria aqui participando com a gente, eu vou apresentar ela. Ela está tendo muita dificuldade de acessar o painel. Então, eu vou apresentar ela de qualquer forma. Ela é quilombola, né, discente quilombola, curso 7º semestre do curso de Direito, é coordenadora do Coletivo de Estudantes Quilombolas, o SEC, e integrante do Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular, o Najup Cabano, da UFOPA. E a Sara Pereira, está aqui também, mestrando em Ciências da Sociedade na Universidade Federal do Oeste do Pará, é educadora popular na Unifaz e desenvolve atividades a partir das temáticas de feminismo, desenvolvimento urbano, direito à cidade, bem viver, e a defesa dos direitos territoriais de povos originários e tradicionais, né? E meu nome é André Freire Azevedo, sou professor também da Universidade Federal do Oeste do Pará, estou coordenando o Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular, da UFOP, e atualmente sou mestre em Direito pela UFMG e doutorando em Direito e História Constitucional pela Universidade de Brasília, sob orientação do professor Cristiano Paixão. A gente, então, pode dar início a esse painel que tem a temática direito socioambiental, direitos humanos e assessoria jurídica popular na Amazônia, né? A gente está organizando esse painel como pré-lançamento de um livro que está no Prelo, né? Que é um livro que tem essa mesma temática, que tem a participação de várias pessoas que estão, inclusive, aqui nesse painel, né? É uma obra que está retratando, acho que, um período de lutas por direitos, pela defesa dos territórios aqui na Amazônia. Trabalha em 3 eixos temáticos principais, que eu acho que a gente vai abordar aqui nas nossas falas, né? Que é o direito socioambiental e direitos povos tradicionais, o direito à consulta prévia, especificamente, que tem se tornado, nos últimos tempos, um instrumento fundamental de luta e de resistência dos povos tradicionais contra o avanço de grandes empreendimentos e da fronteira agrícola sobre os territórios tradicionais, e também a assessoria jurídica popular, né, que é tão importante para essa dimensão coletiva das lutas dos povos tradicionais em defesa dos territórios na Amazônia, né, e que a gente, né, tem desenvolvido trabalhos nessa seara na Universidade Federal do Oeste do Pará, e está trabalhando também essa temática nessa obra. Então, acho que podemos começar. Professor Nício, você pode começar? Sim, André, posso, né? Perfeito. Então, vou passar então a palavra para o professor Nício para as colocações iniciais, a professora Ana Beatriz em seguida, depois eu vou fazer algumas considerações também, e a gente passa para a Sara e para o Abimael, e espero que para a Aline também, ela está tentando resolver os problemas técnicos ali para entrar, e a gente passa, espero que para a Aline também, depois abre para as perguntas. Quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo com a gente, e é isso, passo então a palavra para o professor Nisson. Obrigado. Bom, primeiramente,
Bom dia a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da localização em que cada um se encontra. Se tratando de um evento internacional, a gente tem essas circunstâncias relacionadas ao tempo, né? E é importante a gente sempre considerar esse aspecto. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao professor André pelo convite que me foi dispensado para poder fazer parte, não apenas desta obra, deste livro que está sendo lançado em breve, que deu origem a esta fala, como a participação também neste evento e neste painel, que para mim é uma imensa alegria, onde posso encontrar várias pessoas que me são muito caras, que me são muito queridas, e que é sempre uma grande satisfação poder estar com cada um e com cada uma delas, seja presencialmente, seja no ambiente virtual. Como o nosso tempo é um tempo bastante limitado, eu quero falar rapidamente sobre dois aspectos relacionados às lutas por reconhecimento, às lutas por direitos socioambientais, não apenas na Amazônia, mas sobretudo na Amazônia, que é o locus a partir do qual nós falamos e no qual nós vivemos mais cotidianamente. Quando nós falamos de direitos socioambientais, nós estamos falando, evidentemente, de socioambientalismo. E ao falarmos de socioambientalismo, para bem compreendermos essa temática, precisamos entender a localização deste movimento dentro de um espectro mais amplo, que são os movimentos ambientais. Bem sabemos que os movimentos ambientais, eles emergem nas suas primeiras manifestações ainda por volta do século XIX, ainda que existam possíveis legislações ambientais do século XVIII, como, por exemplo, o Edward Palmer Thompson trata no seu clássico Senhores e Caçadores. Mas nós estamos falando, sobretudo, de um movimento que se preocupa com os impactos das ações humanas em face dos ambientes naturais, dos espaços naturais. Uma primeira onda desse movimento foi uma onda conservacionista, uma onda preservacionista, com a criação de parques nacionais, florestas nacionais, e com um foco, portanto, de se retirar a presença humana impactante, degradante desses espaços naturais, e olhando para esses espaços naturais numa perspectiva contemplativa, numa perspectiva até mesmo de satisfação espiritual da presença humana dentro desses locais, porém, sem desenvolver qualquer tipo de atividades econômicas dentro deles para não impactá-los. Ou seja, uma separação humanidade-natureza muito rígida e sem se preocupar muito com as interseções, as eventuais interseções entre esses dois universos, o universo humano e o universo natural. Uma segunda onda, uma outra onda, que nós vamos ver dentro do movimento ambientalista, já é um movimento que se preocupa com a dimensão da sustentabilidade. Então, acredita que nós podemos ter interseções entre a humanidade e a natureza, e que a humanidade pode até ajudar a natureza a ser mais eficiente. É um movimento até da ecoeficiência que dá origem aos conceitos de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. Então, essa é uma segunda onda do movimento ambientalista que acredita que nós podemos manejar a natureza, manejar a natureza com vistas a dar mais eficiência para ela e, com isso, garantir uma maior sustentabilidade, no sentido de propiciar as mesmas condições ou boas condições de existência em face dos ambientes naturais para as presentes e para as futuras gerações, mas considerando que a atividade humana ela é uma atividade degradante, que de qualquer maneira ela vai ter impactos significativos sobre o ambiente. Uma terceira onda é a onda socioambiental, que é exatamente que dá origem aos direitos socioambientais, que para além da perspectiva da sustentabilidade em si, do desenvolvimento sustentável, para além da perspectiva conservacionista, considera a importância, o papel, os serviços ambientais que são prestados pelos povos e comunidades tradicionais, não apenas do Brasil, não apenas da América Latina, como do mundo todo. E uma quarta onda, eu diria, acrescentaria a essa terceira, uma quarta onda, que hoje é mais materializada na noção de bem viver, na noção de bem viver, na noção de decrescimento, de pós-extrativismo, de decolonialidade,
Essa quarta onda, ela questiona o aspecto do desenvolvimento, né? Olha para o desenvolvimento como uma perspectiva que não necessariamente é a perspectiva uma perspectiva possível para todos, ou uma perspectiva que deva ser adotada por aqueles que trabalham no âmbito, digamos assim, dos movimentos socioambientais. Então, essas ondas, elas, embora sejam colocadas aqui num prisma histórico, mas todas elas coexistem. Elas coexistem e estão aqui. E as lutas por reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais, elas estão intimamente relacionadas a cada uma dessas ondas, mas, sobretudo, as duas últimas. Não temos tempo aqui de aprofundar muito esses aspectos, mas gostaria apenas de dizer que reconhecimento, as lutas por reconhecimento, em um primeiro momento, elas dizem respeito a uma luta por ser reconhecido, reconhecida a sua identidade, reconhecida a sua cultura, reconhecido os seus territórios, reconhecido o seu ser, o seu modo de ser, o seu modo de produzir, o seu modo de viver. Porém, a gente precisa estender essa concepção de luta por reconhecimento para um plano ético, né? Para uma visada da eticidade, para além da visada exclusivamente, né, do reconhecimento de si, do reconhecimento da identidade. E quando te estendemos para esse prisma, pensamos no reconhecimento como reconhecimento mútuo, mais do que reconhecimento de si, né? Pensamos numa luta por expandir, por estender, né, as preocupações com o justo, né? Então, queremos uma sociedade que seja uma busca por a boa vida com e para com o outro. E as lutas socioambientais, de certa forma, elas anunciam isso. Elas estão preocupadas de termos uma boa vida, bem vivermos uns com os outros, e não apenas dentro do âmbito da natureza, mas também do âmbito da humanidade, mas no âmbito da natureza, da convivência dos humanos consigo mesmos e dos humanos com os não humanos e com os demais entes naturais. Bom, fico por aqui porque minha fala tem que ser breve, né? Nossa, a gente com certeza gostaria de te ouvir muito mais, professor, mas já te agradeço por essa exposição. Eu acho que dá realmente o tom geral do livro, e sem mais delongas, então, eu vou passar aqui para a professora Ana Beatriz para as colocações dela. Obrigado, professor Nício. Bem-vindo, professora Ana Beatriz. Obrigada, André, pelo convite também. Bom dia a todos e todas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depender de onde as pessoas se encontram. Para mim é um prazer imenso estar aqui nesse evento com essas pessoas maravilhosas, que eu estou com muita saudade. Cumprimentar o professor Nisson, muito gratificante poder te ouvir. A Sara, o Abimael, e também a Aline, né, que ainda não chegou, mas se tudo der certo vai poder falar com a gente. Agradecer a Flávia pela organização. E a minha fala aqui é mais para retratar um pouquinho de um dos eixos do livro, né, que é a assessoria jurídica popular. Né, e, no primeiro momento, dessa breve fala, né, acho que é importante pensar o que é essa assessoria jurídica popular, né, nesse trabalho desenvolvido tanto por advogados populares, estudantes, educadores populares, né, militantes dos direitos humanos, né, que tem a perspectiva de trazer um diálogo sobre os principais problemas enfrentados, né, pelas comunidades, pelos coletivos, né, e na luta pela efetivação desses direitos, né? Então, não basta, né, apenas dar o reconhecimento legal desses direitos, né? A advocacia jurídica popular entende que é também lutar para que esses direitos sejam realmente efetivos, né? E a assessoria jurídica popular, ela não tem a pretensão de ser o único instrumento de luta desses sujeitos, né? É um instrumento que vai auxiliar esses sujeitos de direitos sem retirar o protagonismo, né? Reconhecendo também a importância de outros meios de atuação desses próprios sujeitos, né? Então, é uma decisão junto com aqueles que sentem violados no não reconhecimento de algum direito, na não efetivação de algum direito, a assessoria jurídica popular auxilia, né? E aí ela tem inovado o direito, né, desde muito tempo, quando coloca outras perspectivas para a produção do direito dentro do nosso sistema de justiça, né, trazendo uma nova atuação, né, para os advogados, novas teses jurídicas também, para se pensar esse direito que muitas vezes não se resume
a própria questão dogmática, né? E também ela se realiza por meio da educação jurídica popular, né? Que é uma frente ampla aí também de luta e de formação dos sujeitos coletivos e uma aproximação maior desses sujeitos com a própria temática do direito. Um outro aspecto importante que é ressaltar aqui é como tem sido a assessoria jurídica em Santarém, né? O Najup Cabano, né, que é o Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular da UFOPA, ele tem sido uma referência, né, para os sujeitos coletivos, ele é uma iniciativa dos estudantes e tem esse protagonismo, né, discente na idealização e na condução das atividades, desde 2007, né, e aí com a minha participação também com o André, a convite desses estudantes que protagonizam o Najup Cabano, esse coletivo de estudantes tem se aproximado mais dos povos tradicionais, como a população indígena, quilombolas, comunidades ribeirinhas, dos assentamentos agroextrativistas, né, inclusive da cidade também de Juruti, das ocupações urbanas e dos estudantes secundaristas. E essa atuação ela tem sido maior, né, no âmbito da educação jurídica popular do que de uma assistência jurídica no sentido mais processual, e outros coletivos também da cidade de Santarém têm sido muito importante para poder atuar na assessoria jurídica popular, como a Terra de Direitos, né, com a representação jurídica dos sujeitos coletivos, e a própria fase também com a educação jurídica, por exemplo, em direitos territoriais, né? Ela faz um trabalho de formação muito importante, né, que atua todos esses sujeitos ao lado, né, na defesa e da efetivação dos direitos. E aí, também um aspecto importante de ressaltar nesse evento de hoje é como a assessoria jurídica popular ela aparece no livro organizado pelo professor André, né? Direito Socioambiental, Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular na Amazônia, da editora Conhecimento. Então, assim que esse livro for lançado, eu acho que vai ser uma oportunidade muito importante para a gente poder ver o que tem sido produzido em relação à assessoria jurídica popular em Santarém, na região, né? E esse livro ele traz discussões epistemológicas e teóricas sobre o direito achado na beira do rio, né? Que é uma formulação que nos aproxima mais, né, de pensar esse direito produzido pelos próprios sujeitos coletivos, né, nas suas especificidades, né, e nas especificidades da região amazônica. Então, o direito achado na rua aqui, na nossa experiência, tem sido o direito achado na beira do rio. O livro também traz a experiência de assessoria de diversos coletivos, como a Terra de Direito, a Clínica de Direitos Humanos da Amazônia, a Comissão Pastoral da Terra, e traz também as experiências que o Najup tem experimentado, né, nos últimos anos em relação à educação jurídica popular. Então, traz a experiência de Juruti Velho, a experiência com os estudantes secundaristas no âmbito da luta pelo direito à cidade e a própria trajetória do Najup. Um outro eixo muito importante do livro é a questão da consulta prévia, né, que dentro do Najup tem sido auxiliado pelo professor André, e aí o Najup tem se fortalecido enquanto um sujeito coletivo também no auxílio da elaboração dos protocolos de consulta de várias comunidades, traz a experiência da fase, né, os desafios da consulta prévia, os direitos interculturais. Então, a questão da consulta prévia aparece como um relevante tópico também dentro do livro, e dos direitos socioambientais e povos tradicionais, né? Então, traz a experiência da Hora do Chibé, da luta por reconhecimento de comunidades quilombolas e de várias comunidades indígenas. Então, brevemente aqui, o que eu quis trazer com a fala é a importância da assessoria jurídica popular, né, o que significa, que ela não tem a pretensão de substituir os instrumentos de lutas mais tradicionais dos movimentos sociais, sujeitos coletivos, né, então é uma atuação conjunta no sentido de fortalecer esses movimentos. O que tem sido a experiência da assessoria jurídica popular em Santarém nos últimos anos, né, a atuação do Najup e também de outros sujeitos coletivos, como Terras de Direito, a FASE, e, por fim, como que isso se apresenta no livro, né? Então, aqui já deixa a gente com aquela sensação de poder estar acessando a obra futuramente, né? Quando ela for lançada de fato, e que é uma obra muito rica e que traz esse acúmulo de experiências dessa importante frente de luta que é a assessoria jurídica popular.
Muito obrigado, professora Ana Beatriz. Sempre um prazer te ouvir. Estou morrendo de saudade de você. Quanto tempo nessa pandemia nos afastou a todos. Mas é sempre muito bom te ouvir. Você que foi, né, uma protagonista nesse processo de não assumir protagonismo nas lutas, né, de estar ao lado dos movimentos, contribuindo para a construção dessas lutas coletivas que são tão importantes para a defesa dos territórios tradicionais na Amazônia, para o combate ao desmatamento, né? E eu vou falar então agora, gente, sobre o direito à consulta prévia, que é o terceiro eixo, né, desse livro. E o que é o direito à consulta, né? Aqui nesse evento focado na questão do trabalho, muita gente deve saber que o direito à consulta é um direito humano previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, né? E é um tratado internacional que buscou superar o integracionismo da convenção anterior sobre povos tradicionais, que era a Convenção 107, né? Muito mais preocupada com a questão de escravização mesmo, de uso de trabalho forçado de povos tradicionais em processos colonizatórios, né? E a Convenção 109, então, supera a ideia de que os povos tradicionais teriam que se integrar à sociedade majoritária, né? Ou seja, teriam que, em última instância, deixar de ser povos indígenas, quilombolas, enfim, né? Toda a multiplicidade de povos tradicionais que a gente tem no Brasil e no mundo, e passa a reconhecer os povos tradicionais enquanto sujeitos dos seus direitos coletivos. Nenhum desses direitos, e para muitos autores, inclusive, a pedra fundamental da Convenção 69 da OIT é o direito à consulta, né? Que é o direito que os povos indígenas, quilombolas, tradicionais, os povos tribais, né, nos termos da Convenção 69 da OIT, da linguagem que ela utiliza, o direito que esses povos têm de ser consultados sobre todas as medidas administrativas ou legislativas que possam afetar seus interesses. Consultados de maneira prévia, né, ou seja, quando essas medidas estão sendo planejadas, de maneira livre, sem qualquer tipo de coerção coletiva, né, sem qualquer tipo de uso de violência, de maneira informada, né, ou seja, com a informação clara sobre aquele empreendimento, sobre aquela medida, e de maneira culturalmente adequada, né, ou seja, de maneira que respeite as formas de organização cultural, social e política desses povos. Em última instância, a Convenção exige que os povos sejam levados a sério, os povos tradicionais sejam levados a sério nos seus direitos, na sua cultura, na sua forma de organização coletiva, né? Ao contrário de uma completa invisibilização desses povos que se assistia no Brasil e no mundo, né? Que sempre se assistiu, né, no Brasil e no mundo. Basta a gente verificar o relatório da Comissão Nacional da Verdade sobre povos indígenas. Inclusive, né, muitas vezes se diz que os povos tradicionais, que a ditadura brasileira matou menos que os congêneres latino-americanos, mas a gente tem que observar o que aconteceu com os povos indígenas. É mais uma invisibilização, porque realmente a ditadura foi um processo muito violento com os povos da Amazônia. Então, o direito à consulta, ele adquiriu muita importância, principalmente na Amazônia, né, que tem muitos povos tradicionais, porque na Amazônia a gente vê o avanço da fronteira agrícola, né, o avanço de mega empreendimentos sobre esses territórios tradicionais, e daí a importância de que esses povos sejam defendidos nos seus direitos, né, se defendam nos seus direitos, sejam assessorados nesse processo de se defenderem nos seus direitos, contra esse avanço de mega empreendimentos da fronteira agrícola sobre os territórios. A gente sabe que os povos tradicionais, eles são povos protetores da floresta, né? Tem vários estudos que demonstram isso. E a gente sabe, hoje a gente está no evento que está falando sobre descarbonizar, né? A gente sabe que a principal causa de emissão de carbono do Brasil hoje em dia é o desmatamento, é o desmatamento da Amazônia. Então, a proteção dos territórios tradicionais é o principal instrumento para o Brasil contribuir com a crise climática, né, que está causando esses prejuízos imensos. No Brasil, a gente está vendo a pior seca no Sudeste dos últimos 90 anos. O desmatamento da Amazônia já está afetando o regime de chuvas na América do Sul, então isso é um suicídio coletivo. E os povos tradicionais são povos que defendem, que protegem a floresta contra o avanço dos projetos capitalistas sobre os territórios tradicionais. A gente vê aqui um processo mesmo de acumulação primitiva do capital, né, como
Marx escreveu, né, lá sobre a formação do capitalismo na Inglaterra, a gente vê esse avanço sobre essa acumulação primitiva de capital sobre territórios tradicionais acontecendo hoje em dia aqui na Amazônia. Então, o direito à consulta ele tem sido um instrumento importante de luta dos povos tradicionais, né? Tem tido diversas decisões favoráveis, um porto aqui que o licenciamento foi suspenso por ordem judicial, em virtude da não observação do direito à consulta. Havia um processo de exploração florestal na Resex, aqui perto também, né, que foi suspenso por não serem consultados os povos. Então, nesse momento em que o Sistema Nacional de Proteção do Meio Ambiente está em desmonte, o que é capaz de fazer frente, muitas vezes, contra o avanço de interesses predatórios sobre os territórios é a organização popular, é a educação popular, e aí, nesse ponto, o direito à consulta se conecta com as outras temáticas, né? Está dentro do direito socioambiental, com certeza, mas se conecta também com a assessoria jurídica popular, porque a gente sabe que existe uma disparidade de poder muito grande em termos de capital e de influência política em conflitos socioambientais, né? Então, as disputas políticas se desenrolam também na arena fundamental da organização coletiva, da parceria entre entidades de assessoria jurídica e movimentos sociais, e o direito à consulta acaba sendo um caminho para isso, por causa do processo de elaboração de protocolos de consulta, que a gente aborda bastante no livro também, né? Que são esses documentos em que os povos tradicionais relatam para o Estado como se organizam e como gostariam de ser consultados, né? E comunicam isso para o Estado, tentando traduzir em um documento a sua forma de organização política, a sua forma de organização jurídica e a afirmação de que são sujeitos do direito à consulta. E aí, nesse processo, digamos assim, esse momento de autoesclarecimento democrático, às vezes, dos povos e das comunidades tradicionais, a assessoria jurídica ela é muito importante nesse processo de educação popular, de proporcionar que as pessoas, de facilitar esse processo através do qual as pessoas incorporam e assumem o discurso do direito naquilo que é possível enquanto um dos, não o único, instrumento das lutas coletivas, né? Então, o direito à consulta ele é o terceiro, é um dos eixos também, né, do nosso livro, que a gente está, eu vi que a Aline entrou, que bom, fico muito feliz, Aline. Então, o direito à consulta é um dos eixos desse livro. E é isso. Eu passo, então, a palavra aqui para o Abimael, beleza? Para fazer as considerações dele e agradeço a vocês. Abimael? Sara, será que você pode falar antes, então? Posso sim. Vocês me ouvem? Ouvimos, obrigado. Que ótimo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos e todas que nos acompanham. Agradecer primeiramente a esse convite, primeiro para participar do livro, agradecer ao professor André por esse convite para participar desse livro maravilhoso, que eu já estou ansiosíssima para poder tocá-lo, folheá-lo. E agradecer pelo convite dessa mesa tão linda, né, com pessoas tão queridas, das quais eu estou com muita saudade, a professora Ana Beatriz, professor Nisso, professor André, meu querido colega de mestrado, Raimundo Abimael, e a Aline. Então, é uma alegria poder estar com vocês aqui, partilhando um pouco dessas vivências. Bom, como já foi dito, eu sou educadora popular na ONG FASE, e a principal metodologia de ação da FASE é a educação popular. Então, a nossa participação nesse livro, que é uma construção coletiva, a nossa participação conta um pouco disso, né? Como é que é fazer educação popular aqui na Amazônia, e a gente pegou um recorte que é exatamente a experiência de elaboração de protocolos de consulta, né? Nesse gancho que o professor André acabou de falar sobre o direito à consulta prévia, livre e informada, como um direito assegurado aos povos originários e tradicionais, e que aqui na Amazônia ganhou uma grande amplitude, porque, como bem falou o André,
aqui a gente tem uma gama de povos tradicionais. Então, e como não poderia deixar de ser, a Convenção 69 tem sido muito acessada para garantir os direitos socioterritoriais e ambientais desses povos indígenas e tradicionais que têm tido seus territórios invadidos, saqueados, expoliados pela expansão da fronteira agrícola e pela invasão do capital, né? Nós temos aqui estamos numa região que tem sido alvo de muitas políticas de monocultivo, como o monocultivo da soja, e a implementação de estruturas logísticas para o atendimento dessas demandas de escoamento de grão, como a construção de portos graneleiros, hidrovias, ferrovias, hidrelétricas, e, claro, também a mineração, não é? A exploração de minério, sobretudo de minério de bauxita, aqui nessa região. Então, o nosso trabalho ele tem um território focal, que é o território do Pai Lago Grande. É um projeto de assentamento agroextrativista aqui no município de Santarém, e, por ser um território de população tradicional, a Convenção 69 tem sido essa referência, né, na garantia desses direitos. E esse território, além de ser um território muito explorado com a retirada de madeira, de pesca comercial, predatória, nos últimos tempos também tem sido alvo da expansão da mineração. A mineradora Alcoa, que já explora bauxita no município de Juruti há algum tempo, agora quer expandir a exploração do seu platô, para o Pai Lago Grande. Então, as comunidades nos procuraram, né? O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e a FEAGRE, que é a Federação das Comunidades do Pai Lago Grande, nos procuraram para a gente começar um processo de formação de liderança, de capacitação com esses comunitários no tema dos direitos socioterritoriais e tendo como foco a construção de protocolos de consulta, porque, além de ter o direito à consulta, é preciso dizer como que essa consulta será realizada, não é? Atendendo não só aos princípios de ser livre, prévia e informada, mas também de atender às necessidades culturais, organizacionais e políticas dessas comunidades. E o protocolo de consulta, então, é esse instrumento que as próprias comunidades dizem como é que elas desejam e precisam ser consultadas, né? Prevendo desde a linguagem, como as informações vão ser abordadas, que não pode ser uma linguagem meramente técnica, precisa ser uma linguagem em que a população entenda do que está se falando e, a partir daí, possa ter condições qualitativas para responder a essa demanda, definir também quantas reuniões vão ser realizadas, quem vai participar, quais são os sujeitos que devem ser escutados nesse processo de consulta, e definir, inclusive, se essa consulta se ela tem um caráter deliberativo, né? Se cabe como uma resolução da comunidade. Então, esse processo de construção dos protocolos tem sido um grande avanço, porque mais do que ter um instrumento formal, né, do que ter uma cartilha, um documento escrito, que isso é fundamental, inclusive tem sido utilizado como para acessar os meios jurídicos, as instâncias judiciais, né? Mais do que isso, a elaboração dos protocolos de consulta tem sido um grande momento de formação, de mobilização e de fortalecimento dos processos políticos nos territórios, não é? Então, o decorrer do processo ele tem um ganho muito grande, porque as comunidades conseguem se encontrar, conseguem dialogar, conseguem perceber as semelhanças, né? Porque, embora seja um território, um pai, mas esse território, em especial do Pai Lago Grande, é um território muito extenso do ponto de vista geográfico e muito diverso do ponto de vista político, né? São 144 comunidades. Então, aqui na Amazônia, isso é algo muito significativo, né? Então, a gente tem aí um grande desafio em que essas comunidades elas têm a oportunidade de se encontrar, as diversas regiões, Arapiuns, Arapixuna e Lago Grande,
conseguem se encontrar, dialogar sobre as suas necessidades, identificar as suas semelhanças e também pontuar as suas diferenças, não é? E a gente tem não só nesse território, não só populações tradicionais, como temos também terras indígenas, nós temos povos indígenas no mesmo território. Então, a construção do processo de protocolo de consulta tem sido muito rico, né? Muito rico mesmo por essas possibilidades em que as próprias populações conseguem dizer como é que elas querem, conseguem pontuar, inclusive, a sua autonomia de governança territorial, dizer como é que querem que o seu território seja governado, consegue pontuar também as suas experiências políticas na condução dos processos, e isso tem sido muito significativo. A construção dos protocolos de consulta, inclusive, fortaleceu a comunidade para que recorresse à justiça, reivindicando que a mineradora não adentrasse o território antes de realizar a consulta prévia informada, e o Ministério Público Federal atendeu esse pedido da comunidade, entrou com uma ação judicial, e a Justiça Federal concedeu. Então, tem uma decisão judicial da Justiça Federal proibindo a mineradora Alcoa de entrar no território do Pai Lago Grande até que a consulta prévia livre e informada seja realizada. Então, é um ganho significativo, né? A gente tem aqui outras experiências em que os protocolos de consulta têm sido essa ferramenta de luta e tem sido bastante positivo. E, enfim, para finalizar esse papo, né, que o nosso tempo é curto, eu só queria ressaltar que nesse momento que a gente está, inclusive aí, às vésperas da COP, né, da Cúpula do Clima, a gente precisa dizer que os verdadeiros guardiões da floresta, o que garante a floresta em pé, a preservação do equilíbrio climático do planeta, são os povos da floresta. Então, para garantir a preservação da Amazônia, a gente precisa garantir, sobretudo, a preservação dos direitos socioterritoriais dos povos da Amazônia. Obrigada. Muito obrigado, Sara, pela sua fala. Foi sempre muito bom te ouvir. A gente já participou de eventos de educação popular, você é uma educadora fantástica. É um prazer ter você aqui nesse painel, ainda mais com essa conclusão que eu estou assim, completamente de acordo. E aí, passando então a palavra aqui para uma liderança de povos tradicionais, né, o Raimundo Abimael, que é presidente do Conselho Indígena Munduruku Belterra, assessor jurídico popular também, e graduado em Direito pelo UFOP. Então, vou aqui passar a palavra para o Abimael, a quem eu agradeço muito por estar participando aqui com a gente. Obrigado. Primeiramente, bom dia, professores. Honrado por estar entre vocês mais uma vez, por essa equipe de defensores populares. Desejar um bom dia, boa noite, boa tarde a quem estiver assistindo em qualquer parte desse nosso planeta a qual defendemos tanto. Discutir direito socioambiental com essa gama de profissionais que me antecederam, é importante fazer uma ressalva em cada fala. O professor Nício traz a questão da necessidade da convivência entre os seres humanos e esse espaço natural a qual os povos originários tanto têm protegido e que muitas vezes nos deparamos com diversas situações em que nos preocupa, porque a proteção desse meio ambiente não é meramente para os povos originários, mas é para a segurança da própria raça humana em si, em perperar nesse planeta. Em segundo, trago aqui a discussão da professora Ana Beatriz, que traz esse aparato da necessidade da assessoria jurídica popular. Uma assessoria jurídica que traz o olhar, traz não meramente o caso formal, mas que entende, a partir do ponto de vista, a necessidade dessas comunidades que estão sendo assessoradas. Então, nos engrandece muito mais. Né? E aí, o professor André traz aqui uma discussão que é fundamental, a questão do protocolo a consulta livre, prévia e informada. Tá? Fazendo aqui mais um arcabouço com a companheira Sara, que traz a necessidade do sujeito, do povo, como o mentor idealizador desse protocolo. É importante ressaltar que a formação desses protocolos, eles traz uma gama de especificidade que devemos sempre nos atenar, uma vez que o protocolo de consulta, ele garante àquele povo mais uma ferramenta jurídica para que ele possa
interpor perante todas essas adversidades que são impostas aos povos tradicionais. Garantindo também, vale ressaltar que, independentemente de ter ou não um protocolo de consulta impresso ou em processo de discussão, a consulta livre e prévia informada aos povos originários, assim como os outros povos que serão atingidos pelo qualquer empreendimento, ela é obrigatória, tá? Porque nós devemos levar esse processo. Aí eu faço uma ressalva ao que a Aguiar ressalta em 87, que diz: acessar a justiça torna uma virtude de dar ao segundo uma igualdade, ou seja, o espaço que nós precisamos, de que formas acessar essa justiça. E aí nós temos aqui essa discussão que é fundamental, o direito a um meio ambiente sadio, ao direito de ter a nossa natureza em pé, o porquê que não queremos esse desenvolvimento degradante a todo custo, tá? O porquê que é necessário que nós pensarmos antes de qualquer tipo de destruição, pensar não somente no financeiro, mas pensar no que ele pode gerar nas consequências futuras. Porque quando nós defendemos a natureza, nós não estamos defendendo meramente para os povos originários. Nós estamos defendendo a vivência, nós estamos defendendo que outras pessoas gozem desse mesmo usufruto. Tá? O planeta pede socorro, tá? A natureza ela está se defendendo. Tá? A natureza está buscando a autodefesa. Tá? Nós somos o ser humano hoje, em um planeta desse que está super passando por todas essas adversidades climáticas, nós somos os parasitas no meio desse processo, e que o planeta está se defendendo. Nós somos a febre, mas não todo mundo, nós causamos a febre, nós vivemos essa febre. Tá? E a importância desse painel é que ele traz essa reflexão. A importância desse livro que foi organizado pelo professor André, ele traz uma reflexão em todos os aspectos. Traz o olhar do comunitário tradicional, traz o olhar dos quilombolas, traz o olhar de profissionais juristas, traz o olhar dos povos indígenas e essa diversidade amazônica. Apresenta para o mundo essa diversidade amazônica. Tá? Nós, quanto indígenas, que buscamos esses espaços nesse contexto acadêmico, nós estamos justamente buscando mais conhecimentos para além do nosso território. Não deixamos de conservar ou proteger a nossa forma de vida. Tá? Mais uma vez, eu gostaria aqui de agradecer ao convite, ao professor André, a esse painel maravilhoso aqui, com essas pessoas magníficas. É uma honra estar com vocês. Estamos aí para... o tempo é curto, então vou me resumir aqui e possivelmente responder as perguntas que podem surgir nesse percurso. Mais uma vez, obrigado, professor. Muito obrigado, Mael, pela sua fala. É muito importante a gente ter essa perspectiva de quem está na linha de frente da luta. A gente sabe que não é fácil, né? Mas você tem se destacado muito, assim, há muito tempo, como liderança, como estudante, como pesquisador, e é uma honra para a UFOP a gente ter na nossa instituição pessoas como você. E aí, então, queria passar a palavra para a Aline, vai ser a última a fazer as colocações aqui nesse painel. Tudo certo, Aline? Pode começar. Eu acho que você ligou e desligou o microfone, Aline. Consegue me ouvir? Sim. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Aline Lemos, eu sou estudante do curso de Direito, turma 2, sou estudante quilombola, meu quilombo é o Passagem, fica no município de Monte Alegre. Estou muito feliz de ter sido convidada, de também ter sido uma das colaboradoras desse livro, estou muito ansiosa para ver. E estar hoje aqui fazendo o lançamento, esse lançamento do livro, com pessoas tão maravilhosas. Quero fazer um cumprimento a Sara, a professora Ana Beatriz, professor Nisson, o Abimael e o professor. São pessoas que têm um contato dentro da universidade e que, de certa forma, sempre estão contribuindo para o nosso crescimento dentro do espaço acadêmico. Bom, para mim, falar hoje sobre o direito à consulta prévia, direitos humanos e também assessoria jurídica universitária popular é muito importante, porque quem me proporcionou isso, primeiramente,
foi o NAJUP, no Jurídica Universitária Popular, que desde o meu ingresso na universidade foi um projeto que me senti acolhida por estar ali diretamente trabalhando as demandas dos povos tradicionais, falando sobre esse direito à consulta, direito de autodeterminação e também pautando essas questões em relação ao que para nós de fato é desenvolvimento, de que forma a gente acredita que é o melhor para a gente viver, do que a gente defende, de respeitar o nosso território, as nossas decisões, independente de que forma ela venha nos afetar. Então, o direito à consulta prévia, livre e informada, ele é muito importante para nós, porque é um direito, é o direito que tem hoje nos assegurado o direito ao território. É um direito que hoje a gente se assegura, porque para além disso, ele prevê também que a gente pode elaborar o nosso protocolo de consulta, a gente pode dizer de que forma a gente quer ser consultado, de que forma é a forma apropriada e o tempo em que a gente quer, a gente precisa. Mas também, para além disso, a Convenção 69, direito à consulta prévia, ele é independente à existência de protocolo. Então, a gente, como população tradicional, como povo tradicional, a gente necessariamente não precisa estar na consulta. Eu, dentro de todo o meu momento acadêmico, de certa forma, pude contribuir com esse livro. Estou também muito assim para ver o lançamento dele, para ter acesso a ele, né? Porque falar do direito, independente de qual seja o direito, ele é muito complicado, ele é muito complexo. Então, quando a gente vem, traz as comunidades, as nossas lideranças, as nossas bases, esse direito de uma forma acessível, de uma linguagem popular, fazendo com que eles compreendam, isso é muito importante, porque a gente percebe que esse direito, ele é a cada dia fortalecido, porque vai se criando uma base dentro do território, porque as crianças também podem ter acesso a esse direito de autodeterminação, de autoafirmação, de reconhecimento e de defesa do território. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estou de máscara porque eu estou eu estou em Brasília, estou também participando do primeiro Fórum Nacional de Educação de Ensino Superior, então a gente precisa também estar atento a as medidas de prevenção. Então, por isso que estou de máscara. Eu acho que é importante também a gente, como povo tradicional, a gente também está se cuidando, porque a gente sabe também como está sendo difícil esse momento desse governo atual, está sendo muito difícil assegurar o nosso direito. Eu não vou me alongar muito, porque eu estou muito emocionada, porque a gente briga dia e noite para assegurar os nossos direitos. E como a Abimael colocou, não é fácil, não somos nós que estamos inseridos desse espaço de poder, espaço de decisões, onde a nossa vida, nosso território, a nossa forma de viver está sendo decidida por quem não vive a nossa história, porque não está dentro do nosso território. Então, mais uma vez, a gente está aqui, a gente está brigando não só pela nossa permanência no ensino superior, porque todas as vezes que a gente acessa a universidade, a gente não está pensando em dar só um retorno para a gente, para a nossa família, a gente está pensando em dar um retorno para o nosso povo, porque a gente quer apenas defender o nosso território, porque quando a gente defende o nosso território, a gente pode brigar por educação, por melhorias na saúde, por políticas públicas. Então, eu agradeço uma vez a oportunidade do professor André, da professora Ana Beatriz, de Sara, que eu já tive espaço com Sara. Sara é uma educadora popular maravilhosa, é uma pessoa que eu aprendi muito com ela, professor Nisso também, e mais ainda com a Abimael, que a Abimael é uma pessoa assim, que eu tenho muito como referência, que me acolheu dentro do NAJUP, dentro do curso de Direito, que não é fácil também, é um curso elitizado, é um curso de difícil compreensão, e a gente fala isso, eu falo isso hoje na universidade, porque a gente não foi preparada para estar nesses espaços, porque esse espaço não foi criado para nós, nem por nós. Ao convite a estar dentro do NAJUP, ao projeto, um projeto que dá visibilidade, que leva o conhecimento aos povos tradicionais, que tem ali uma ampla, digamos assim, um amplo conhecimento do oeste do Pará,
é um projeto de pesquisa que vem crescendo muito, que ele cresça cada vez mais, porque para a gente é importante isso, é falar do nosso direito, mas para além disso, fazer com que nossas lideranças estejam aprendendo, estejam compreendendo, para que as bases estejam fortalecidas. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigado pela sua fala, Aline. Foi realmente, como o Frederico colocou aqui no chat, foi uma fala muito emocionante. A gente, na JUP, a gente tenta criar um espaço que seja a UFOPA, né, Universidade Federal do Oeste do Pará, uma das instituições mais interculturais do país, né? A gente recebe muitos estudantes indígenas e quilombolas, só que, como a Aline falou, só o acesso não é nada, né? Tem que se garantir a permanência e principalmente a criação de um ambiente acolhedor, porque a gente sabe que o curso de Direito é, como a Aline disse, elitizado, ele é excludente, e eu acho que o NAJUP ele tenta criar esse espaço para que as demandas e as questões políticas, jurídicas dos povos tradicionais possam ser trabalhadas, né, dentro do ambiente universitário. A Aline, como ela mencionou, ela está agora em Brasília, né, participando de um ciclo de lutas contra o desmonte de todas as políticas de assistência estudantil para os estudantes indígenas e quilombolas da UFOPA. E a Aline, né, que é diretora, que é coordenadora do coletivo de estudantes quilombolas da UFOPA, né? Então, está participando dessa jornada de lutas e nesse governo que realmente não está fácil, se já não está fácil para ninguém, está muito pior para os povos tradicionais, né? Um governo abertamente racista, abertamente contrário a qualquer reconhecimento de direitos para os povos tradicionais, então é um cenário muito, muito difícil e a sua luta é muito importante, Aline. Eu te agradeço muito por estar aqui, uma pessoa que participou desde o início do projeto do NAJUP, se destacou muito como educadora popular, né, a gente assessorou os sindicatos trabalhadores e trabalhadoras rurais aqui de Santarém no processo de elaboração de protocolo de consulta, e a Aline foi o nome mais citado, assim, eles não paravam de convidar ela para voltar para os espaços, porque é uma excelente jurista, uma excelente educadora popular, e é uma honra para mim estar aqui nesse painel com você, Aline. Te agradeço muito pela participação, pela sua fala e por toda essa trajetória que você construiu na JUP, que a gente construiu junto. Muito obrigado. Se alguém quiser enviar, já estamos chegando aqui no final do painel, gente, se alguém quiser enviar alguma pergunta, ainda não foram enviados, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para dar início, assim, para a Sara, porque você estava mencionando, Sara, como que o direito à consulta prévia ele tem contribuído para a mobilização popular. Eu acho que isso acaba relacionando bem todas as temáticas do livro. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como que você vê o direito à consulta contribuindo para o processo de mobilização popular dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia? Tudo bem, André. Primeiro, eu não poderia deixar de mandar o meu abraço para a Aline. Aline, querida, sinta-se abraçada. Sua fala nos representa muito. Sua indignação é de todos e todas nós, sobretudo de nós aqui da Amazônia. Um grande abraço, viu? Estamos juntos sempre. Bom, André, como vocês bem destacaram, né, todos que falaram, a Abimael, a Aline também, você mesmo já havia falado, o protocolo de consulta não é uma exigência, né, formal para acessar o direito à consulta, mas o protocolo de consulta ele tem sido uma ferramenta muito importante de mobilização. Se não fosse a elaboração dos protocolos, a gente talvez não tivesse essa oportunidade de ter nos mesmos espaços essa junção de pessoas de diferentes territórios, com diferentes vivências, mas com questões muito próximas, né, da organização comunitária, da organização política. Então, aqui na Amazônia, sobretudo, que nós temos distâncias muito grandes, né, as comunidades ficam longe uma das outras, não é assim pertinho. Então, as oficinas, os encontros de construção, de elaboração de protocolo de consulta, tem sido uma rica oportunidade de encontros, de fortalecimento desses vínculos de articulação comunitária, de identificação das estratégias comuns, não é? De perceber que a luta do Quilombo do Maicá, por exemplo, não é diferente da luta do território do Pai Lago Grande, ou dos pescadores do Ituqui, ou dos indígenas do Munduruku do Planalto. Então, a gente percebe que essas experiências de protocolo, elas têm fortalecido não somente internamente as comunidades, como também aberto oportunidade para essa articulação regional, abrindo redes e construindo redes
de conexão das lutas aqui no interior da Amazônia. Eu não tenho a menor dúvida que a elaboração dos protocolos de consulta são, sim, uma oportunidade ímpar de fortalecimento dessas lutas, que promovem encontros, que promovem partilhas, socialização e conexões de pontos de lutas que talvez não pudesse ser possível se elas continuassem cada um na sua comunidade, não é? Então, a construção dos protocolos são uma ponte essencial desse processo de fortalecimento da luta. Que massa, obrigado, Sara. E puxando um pouco assim a fala da Aline, eu queria perguntar para a Aline, para o Abimael, como que eles veem essa questão tanto do acesso à universidade em relação ao curso de Direito, mas também a importância da formação jurídica e da assessoria popular para as lutas nos territórios dos quais vocês vêm. Abimael, pode começar? Eu liguei meu áudio aqui para mim. Estamos sim. Está me ouvindo? Então, eu vejo, assim, algo que contribui mais, porque, às vezes, por exemplo, quando a gente está dentro de uma mobilização, às vezes a gente tem, assim, uma dificuldade muito grande de debater e de se fazer uma formação de que fato por que a gente está brigando, né? Qual é o documento que trata, ou que, de certa forma, assegura determinado direito, né? Eu sempre falo que a gente não precisa ser estudante de direito, estar ciente dos nossos direitos. Eu acho que a gente tem que estar ciente dos nossos direitos, independente de qual área a gente esteja, se a gente está dentro do ambiente acadêmico ou não. Então, eu acredito que, mais uma vez, a assessoria jurídica, ela só faz fortalecer, ela só tem esse intuito de fortalecer, porque a gente trabalha o tempo todo, a gente não tem como a gente estar conversando se a gente não fala do nosso direito. Dentro do espaço da universidade, eu consigo adquirir uma sala para o coletivo de estudantes quilombola, mas isso é baseado na questão de que a gente tem um pertencimento, de que a gente precisa de um espaço de convivência nosso, que ele possa ter a nossa identidade. A partir daí, a gente consegue ter esse entendimento dentro da questão de assessoria jurídica, dentro do próprio direito, e de que forma, né, ela venha nos contribuir dentro do ambiente acadêmico. Abimael, você quer falar também? Eu tinha Tá me ouvindo, André? Estamos sim. Repete para mim aí, por gentileza, que meu áudio falhou. Tudo bem. Não, eu tinha perguntado sobre como vocês veem essa questão, a importância do acesso, né, à universidade, aos cursos de direito, e a importância da assessoria jurídica para as lutas nos territórios, como que você vê essas questões? Então, primeiro é que o acesso à educação superior, ela é um direito constitucional, é um direito pétreo a todo cidadão. No entanto, para os povos indígenas, ela passou a ter mais respaldo a partir de 2012, com a abertura da lei de cotas. E nesse mesmo caminho, a gente vem com as políticas de ações afirmativas voltadas para o acesso ao ensino superior por processos seletivos especiais, tá? Que passa pelo mesmo processo de um outro certame. A garantia da permanência desses estudantes, ela tem inúmeras adversidades. Nós temos o próprio preconceito, o racismo institucional, a negação de direitos, como hoje mesmo o povo que está em Brasília está pleiteando um auxílio para que a permanência desse estudante até o final do curso ele seja garantido, porque o estudante sai da sua aldeia para uma área urbana, onde a forma de vida ela é totalmente diferente. Eu discutia isso na universidade, que na nossa aldeia nós precisamos de um caniço, de um arco e flecha, para a gente comer e beber todos os dias. Na área urbana nós precisamos nos manter. E como nos manter
para chegar a um curso, chegar ao final do teu diploma, tá? E não é meramente o diploma, mas uma forma de retorno para as aldeias, tá? Ressalto mais uma vez que o fato de ter concluído o curso de Direito foi mais vontade social do meu povo para que pudesse fazer esse trabalho de defesa social e territorial, tá? É de fundamental importância que essas políticas, que as universidades públicas, elas sejam defendidas, porque nós somos semente dessas políticas, então nós defenderemos essas políticas. Tá? Quando nós temos um estudante indígena, quilombola ou morador de comunidade tradicional, nós não temos só um indivíduo na sala de aula, nós temos com ele toda uma gama do seu social, nós temos um povo junto, nós temos a comunidade. Então, nós trouxemos com a gente para a sala de aula, além de toda a família, todo o arcabouço cultural, nós trazemos a responsabilidade de representar um povo. Com certeza. Obrigado, Amel, pela sua colocação. Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Em relação a essa questão de estar, né, hoje, é porque todas as vezes em que a gente pauta ou faz qualquer mobilização em relação à nossa perspectiva, né, a melhoria das nossas políticas dentro do espaço acadêmico, a gente não está pensando na gente, a gente não está pensando em quem está na universidade, a gente está pensando em quem vem, porque a gente sempre trabalha naquela perspectiva da coletividade, né, do pertencimento do nosso povo. Então, se hoje a gente está aqui em Brasília, eu tenho acesso hoje ao direito à Bolsa Permanência, né? Mas eu não fico, e não porque eu sou estudante de direito, mas eu não me sinto confortável de estar a esse direito, sabendo que quem entrou nos anos anteriores e que ainda não está tendo acesso a esse direito, eu não me sinto confortável de estar bem dentro da universidade, estudando tranquilamente. Então, temos que sair, sim, dessa zona de conforto, e essa melhoria ela é voltada para todos que virão, para quem já está e para quem ainda não tem acesso. Beleza. Obrigado, Aline. É muito importante realmente essa colocação que você trouxe. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Nisso, que já até fazendo uma propaganda do livro, ele escreveu um texto muito interessante sobre etnicidade, territorialidade e as lutas por reconhecimento das comunidades quilombolas no Brasil. E, professor, você comenta nesse texto sobre a ressemantização da categoria quilombo e como que as lutas quilombolas estão ligadas, nesse sentido, a uma luta contra representações, tanto na literatura quanto pelos órgãos estatais, que são feitas do que é ser quilombola. Será que você poderia falar um pouco mais sobre isso para a gente? Já puxando aqui, convidando todo mundo a conhecer e a ler o livro quando for lançado, em breve. Sim, André, agradeço até pela pergunta. Quando a gente fala da questão quilombola no Brasil, muitas vezes nós somos remetidos a uma visão passadista, né? A uma visão enrijecida de uma leitura da realidade quilombola como se fosse uma leitura do passado, né? E isso está inerente na categoria que a própria Constituição Federal utilizou ao reconhecer o direito às territorialidades quilombolas, né, concedendo-lhe o título de propriedade definitiva sobre as terras que tradicionalmente ocupam, né? As definindo como remanescentes de quilombo, né, como se fosse uma sobra, como se fosse um resquício, como se fosse algo que remanesceu, algo que permaneceu de um passado distante, porque se baseia numa leitura histórica do quilombo como local de fuga, né, como local de resistência, porém de fuga num espaço onde negros e negras, né, se refugiavam do sistema escravista opressor, né? E essa visão, ela não representa a atualidade, a contemporaneidade dos quilombos, né? Então, todo um trabalho foi feito, na verdade, desde o início da década de 90, final da década de 80, para retraduzir, né, para ressignificar essas categorias, olhando para os quilombos no presente, né? O que são os quilombos na atualidade? O que são as comunidades quilombolas da atualidade?
Porque nessa perspectiva, nós só vamos encontrar quilombos, por exemplo, no meio da floresta. E os quilombos urbanos? E os quilombos que estão ali, contíguos com as áreas urbanas ou muito próximos delas, não são urbanos, né? Não são quilombos, né? Então, a gente discute um pouquinho nesse texto, fazendo uma apropriação dos conceitos de etnicidade e de territorialidade sobre esse significado e essas ressemantizações em torno da categoria quilombo e da própria identidade quilombola, para pensar essas comunidades hoje na sua atualidade e superar essas dificuldades interpretativas que nós temos, que acabam gerando prejuízos, né? Prejuízos como tais quais a leitura do marco temporal, né? Que estão discutidos aí no âmbito do STF, ela é um resultado disso. Porque se eu interpretar os quilombos só nessa perspectiva passadista, aí um conceito, uma interpretação, né? Como essa interpretação do marco temporal, ela faz sentido. Mas se eu olho para os quilombos numa perspectiva da sua contemporaneidade, do que são os quilombos aqui hoje, as comunidades negras que se encontram aqui, que de alguma forma têm uma relação com o sistema escravista, e com a escravidão, e com o racismo vivenciado no Brasil, aí o significado é completamente outro, e teses como marco temporal não fazem o menor sentido para essa atualidade, para essa contemporaneidade. Obrigado, professor, pela sua fala, pelo esclarecimento. O texto é muito interessante, convido todos a conhecer o livro. E aí, queria então fazer uma última pergunta à professora Ana Beatriz Oliveira Reis. Também tem um artigo no livro falando sobre educação jurídica popular e direito da cidade, né? Eu sei que você está pesquisando na sua tese a questão dos sujeitos desses direitos, né, dessas lutas coletivas aqui da Amazônia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses temas, sobre esses sujeitos coletivos de lutas populares e assessoria jurídica popular aqui na Amazônia. Obrigada pela pergunta, André. Então, quando a gente pensa em sujeitos coletivos na Amazônia, igual foi ressaltado em muitas falas aqui hoje, a gente pensa numa pluralidade de sujeitos, né? E que tem protagonizado diversas lutas, né? Especificamente o que a gente vem acompanhando mais é a questão do direito à cidade, né? Essa cidade que não é pensada de um jeito como tradicionalmente se pensa outras cidades no Brasil e no mundo, né? De pensar só as infraestruturas urbanas, mas é cidade produzida por esses sujeitos na relação com o bem viver, na relação com a natureza, né? Então, tudo isso, assim, que vem sido construído nesses últimos anos, né, de lutas muito mais antigas, mas na cidade de Santarém, no âmbito dessas transformações também, né, na luta pelos direitos socioambientais, mas que também tem uma grande relação com a questão da cidade, né? Então, esse urbano na Amazônia, ele se desenvolve imbricado em várias contradições do próprio processo de acumulação capitalista, né? Então, essa configuração de cidade que hoje se impõe para esses sujeitos coletivos é muito diferente da cidade que esses sujeitos desejam, né? A cidade do bem viver, a cidade na sua relação de alteridade com seres não humanos também, a cidade que contempla um jeito específico, por exemplo, de se pensar a moradia. Então, nessa luta por direito à cidade, né, se manifestam essas expressões diferentes do que é cidade, do que é bem viver, do que é direito também. Então, é nesse sentido que vem sendo construído, e ao longo desses últimos 4 anos, né, se a gente for dizer, desde o processo de revisão do Plano Diretor de Santarém, que tem uma importância também para tudo isso que a gente está discutindo, né, dessas novas infraestruturas que chegam na cidade, tentando impor, além de infraestruturas urbanas, que não são aquelas desejadas pela população, um novo modo de ser também. Então, nesse sentido, né, a atuação do NAJUP também, enquanto assessoria jurídica popular, né, mais na questão da educação jurídica, né, pôde vivenciar experiências junto às ocupações urbanas, né, em Santarém, que já é uma realidade também, os estudantes secundaristas, né, então, pensar esse direito à cidade a partir da juventude, né, a juventude tem sido muito prejudicada
com esse novo modelo de cidade segregador que se impõe, que só tem acesso ao lazer quem tem dinheiro para ir no shopping, só tem acesso à cidade quem tem dinheiro para se locomover, né? O transporte público não é uma realidade. A questão de gênero também passa por essa questão do direito à cidade, né? A própria experiência dessas estudantes secundaristas no seu ir e vir dentro da cidade, né? Enfim, então são uma série de discussões, né? Que elas estão todas interligadas, que tem uma expressão na luta pelo direito à cidade, mas que é uma luta que tem suas peculiaridades, né? Que ela é muito rica, muito diversa, porque existem esses sujeitos coletivos que possibilitam novos olhares sobre essa cidade e novas discussões também, né? E isso, de alguma forma, alimenta a nossa própria concepção de pensar o que é direito, né? Pensar esse direito produzido a partir desses sujeitos coletivos, não só nos instrumentos jurídicos tradicionais, mas por processos de lutas também que reivindicam, né? Esse espaço desses sujeitos, poder dizer qual cidade a gente quer, qual modo de vida a gente quer e que isso seja respeitado, né? Então, isso passa também pela construção das nossas cidades. Muito obrigado pela sua resposta. Queria, então, agradecer a todos e todas que nos acompanharam aqui nesse painel. É um prazer, uma honra para mim estar do lado dessas pessoas que são referências, assim, para mim, professor Nis, professora Ana Beatriz, Raimundo, Sara, Aline, todo mundo que está contribuindo, né, com a construção da universidade, com a construção das lutas populares dos povos amazônicos, que é fundamental no processo de conter, como a Sara disse, eu tinha mencionado também, o avanço do capital sobre os territórios tradicionais, né, os processos de desmatamento. Os povos tradicionais da Amazônia são os defensores da floresta, e defender os povos tradicionais é defender a manutenção da floresta em pé, que é tão necessária para o equilíbrio ecológico do planeta, né, para o regime de chuvas, de onde se encontra 70% da produção econômica da América do Sul. A gente esse processo de desmatamento acelerado da Amazônia é um processo de suicídio coletivo, não só sobre o ponto de vista do aquecimento global, mas sobre o nosso ponto de vista de impactos muito localizados aqui, porque, né, a Amazônia é uma indústria de serviços ambientais para o planeta e principalmente para a América do Sul. E a gente está num momento muito, muito dramático, e é muito bom a gente estar do lado de pessoas que eu sei que estão na linha de frente, né, dessas lutas pela defesa da Amazônia e pela defesa da floresta. Quero só concluir, então, convidando todo mundo a conhecer o livro, né, quando ele for em breve publicado. Já está no Prelo, Direito Socioambiental, Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular da Amazônia. A gente traz, né, textos sobre essas três temas, sobre direito socioambiental, sobre assessoria jurídica popular e direito à consulta prévia, e retrata, num certo sentido, vários processos de luta desses últimos anos aqui na região do Baixo Amazonas, né, e na região do Tapajós. Agradeço muito a todos vocês, novamente um prazer ter participado desse espaço. Agradeço a Flávia, que não está aparecendo aqui, mas está na coordenação técnica aqui do painel, foi quem nos convidou para fazer esse pré-lançamento aqui nessa plataforma. E é isso, gente. Um bom dia a todos e todas. Agora eu vou assistir ao painel que tem a professora Karina Pidacê, que a Alessandra Munduruku vai falar agora em breve, né? Daqui a alguns minutos, daqui a 30 minutos, que é uma liderança indígena muito, muito importante aqui para a região e para o povo Munduruku. Então é isso, gente. Muito obrigado a todas e todos e um bom dia. Bom dia. Tchau, bom dia. Até mais.